igreja, a paz do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede, por mais uma oportunidade de estarmos juntos adorando ao Senhor aí onde você está agora. Vamos estar reunindo a tua família para juntos louvarmos e bendizer o nome daquele que é todo-poderoso. Vamos estar declarando a Ele agora que digno é o Senhor, que digno é as nossas vidas para o Senhor, e que como é bom poder louvá-lo, como é bom poder adorar ao Senhor, como é bom render as nossas vidas aos pés do Senhor. Então nessa noite se rende a Ele agora, você, a sua casa, a sua família, vamos estar nos rendendo aos pés do Senhor nessa noite. Abra o seu coração, fale para Ele, comece a adorá-lo, comece a convidar o Espírito Santo a entrar aí na tua casa e você possa senti-lo de forma especial nessa noite. Da tua presença, Senhor, nos enche de ti, Deus, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
me mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que vem e enche a nossa vida. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar o mundo. Abre, Senhor, os nossos olhos nessa noite. Abre, Senhor, os nossos olhos. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos que impeçam, Senhor, de enxergar o Teu agir, que impede de enxergar o Senhor, que impede de enxergar que o Senhor está conosco todo o tempo e todas as situações. Abre, Senhor, nessa noite, porque, Senhor, se depender de nós mesmos, Deus, nós só fazemos besteira, nós só fazemos coisas que não te agradam, nós só olhamos para o pecado, só olhamos para as coisas atrativas, Senhor, deste mundo. Então abre, Senhor, os nossos olhos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser não seremos abalados, Senhor. Não seremos abalados. Tudo o que mais desejamos é sentir mais o Teu Espírito Santo ardendo em nós, para que possamos estarmos firmes no propósito do Senhor, ainda para nós nesse tempo. Porque, Senhor, tudo o que nós desejamos, Pai, é que possamos estar firmes em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Você adore o Senhor nessa noite. Abre o teu coração para Ele, porque sabemos que a vinda do Senhor, ela está próxima. Que você possa entender o agir de Deus nesse tempo para nós. O Senhor, Ele tem despertado o teu povo. Você que é a igreja do Senhor, desperta, aviva, se aviva no Espírito Santo. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, ainda há tempo, ainda é tempo. Se rende ao Senhor nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode declarar isso? Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir para nos buscar. Que possamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo de Deus faça moradas nas nossas vidas, para que possamos estar prontos para quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Porque Maranata, ora vem
Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Olá, boa noite, você, querido irmão, querida irmã, que se conecta conosco no nosso último domingo de 2020. O último domingo do ano, o último domingo da nossa série Crescendo em Meio à Crise. Passamos o Natal, mas a verdade do Natal, ela jamais passará. Cristo veio em direção ao seu povo para trazer alegria, para trazer paz, para trazer salvação, mas também para trazer conflito. E aí eu quero pensar com você nessa noite sobre o conflito inevitável. O conflito que nós somos colocados quando estamos diante de Cristo ou quando Deus se coloca ao nosso caminho, em meio ao nosso caminho, ao longo da nossa jornada. E para a nossa reflexão, eu quero convidar você, portanto, aí na sua casa, onde você estiver, a acessar ou abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo de número 35. Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Palavra de Deus para nós nessa noite. A dinâmica do Evangelho nos coloca diante de situações paradoxais, diante de opostos, diante de situações conflituosas. O momento que nós temos o encontro com Cristo, nós somos convidados, impelidos a deixar o reino das trevas para agora vivermos no reino da luz. Ao momento, ou a partir do momento que nós somos alcançados pela palavra de Deus, agora nós temos que lidar com batalhas, conflitos do tipo da carne contra o espírito, das trevas contra a luz, do mal contra o bem. Viver a dinâmica do Evangelho, portanto, é viver a dinâmica do conflito. É bem verdade que quando nós encontramos ou somos encontrados por Deus, os nossos conflitos eles mudam. Antes de conhecer a Deus, os meus conflitos por vezes eram pautados no meu egoísmo. Eu agora queria, naquela época, antes de ser resgatado por Deus, eu almejava talvez ter todas as riquezas que o mundo colocava diante de mim. Eu almejava o sucesso segundo o padrão do mundo. Mas no momento que eu sou alcançado por Cristo, esses conflitos são dissipados. Mas agora eu passo a viver outros conflitos. Agora meu conflito é alcançar o maior número de pessoas. Agora meu conflito não é mais ter o suficiente para desfrutar de maneira egoísta de todas as minhas riquezas, mas agora meu conflito passa a ser para ajuntar o maior volume possível de recursos para abençoar, para repartir com aqueles que têm necessidades. Portanto, veja,
A vida com Cristo não é uma vida aonde nós não teremos conflitos, mas aonde os nossos conflitos agora são ressignificados. Eu deixo de lutar as minhas próprias lutas e passo a lutar as lutas de Deus. Mas eu quero nessa noite trazer para você 5 verdades, 5 conselhos para que nós possamos lidar com os conflitos da vida. E a primeira coisa que eu quero destacar com você era a partir dessa figura deste homem chamado Simeão. A primeira coisa que eu quero destacar com você a respeito deste homem, ou que nós aprendemos com este homem é o seguinte: exerça justiça e devoção. Lucas aqui nos apresenta este homem que recebeu de Deus uma promessa, e a promessa era muito clara: ele não morreria enquanto não visse o Cristo. Ele não partiria daquele momento, daquele contexto, enquanto ele não visse a salvação preparada de Deus, não apenas para Israel, mas para todo mundo. É um homem que vive a partir de uma promessa. E aqui, inclusive, eu posso fazer essa pergunta para você essa noite: qual é a promessa sobre a qual você vive? É a promessa que o mundo faz e que por vezes ele não cumpre, porque o mundo não tem compromisso com aquilo que ele nos oferece. Ao contrário de Deus, que ao prometer, garante de que sua promessa se tornará uma realidade. Sobre qual promessa você tem pautado a sua vida? O fato é que Simeão, ele vivia pautado na promessa de que veria a salvação de Deus para o mundo, que ele veria Jesus o Cristo. E quando nós olhamos para Simeão, nós olhamos essa narrativa e percebemos que efetivamente ele vê a promessa se cumprindo. Mas eu quero destacar algumas coisas que Lucas nos apresenta, característica que Lucas nos apresenta acerca de Simeão. E a primeira delas então tem a ver com isso: exercer justiça e devoção. O texto é muito claro ao dizer que Simeão, ele era justo e devoto. E ao longo desses anos, nós vivemos a partir de extremos. Todo extremo é perigoso. Você certamente já me ouviu falar aqui, não apenas uma vez, mas mais de uma vez, que nós não servimos ao homem da cruz da direita, nem ao homem da cruz da esquerda. Nós servimos ao homem da cruz do meio, e o homem da cruz do meio chama-se Jesus de Nazaré. Mas numa sociedade como a nossa, nós corremos o risco de viver em extremos. E quando eu olhava para esse texto, a partir dessas características que Lucas apresenta de Simeão, eu pude perceber o porquê que muitos de nós vivem nos extremos e não conseguem experimentar o equilíbrio e, portanto, não conseguem ver algumas promessas se tornando realidade. Nós precisamos exercitar na nossa vida justiça e devoção. Essas duas coisas, quando buscadas de maneira separada, portanto, nos conduzem ao extremo. Há aqueles que buscam a justiça, e aí na busca pela justiça se engajam em muitas causas sociais, mas se esquecem da devoção, da piedade, de uma vida constante de devocional diante de Deus, mas ficam pautados tão somente na busca pela justiça. E aí, esquecendo-se da devoção e abraçando apenas a justiça, acabam também abraçando um outro Deus que é apresentado a partir de uma idolatria política, seja ela qual for, de esquerda ou de direita, porque na busca pela justiça sem devoção, nós corremos o risco de fazer da política o nosso Deus. Mas também há outro extremo, daqueles que ignoram a justiça e se dedicam a uma vida de devoção, aqueles que apenas olham para a eternidade, como se nada que estivesse nesse mundo importasse, e eles vivem agora como monges, pessoas que se isolam do mundo, e pensam que a vida cristã se resume a tão somente ao isolamento de tudo aquilo que é ruim, esquecendo-se inclusive da oração que Jesus fez pelos seus discípulos. E a oração que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos é o seguinte: Pai, não os peço que tires do mundo, mas que livre-os do mal. Nós estamos nesse mundo, e buscar se isolar do mundo não é a solução, não é a forma correta de nós exercitarmos o Evangelho. Nós precisamos sim ter uma prática de devoção,
mas sem abandonar a justiça. E quando nós fazemos isso, então, nós nos tornamos pessoas alienadas. Pessoas que não conseguem tornar o Evangelho uma realidade para as pessoas que estão à nossa volta, como se o Evangelho só dissesse a respeito daquilo que haverá de acontecer, mas que não apresenta nenhuma solução para aquilo que está acontecendo. Quem assim vive, quem vive dessa forma, uma prática de devoção, sem a prática da justiça, está limitando, mutilando a palavra de Deus, que sim, nos aponta para uma realidade que haverá de vir, mas que no dia de hoje nos apresenta a resposta para o momento que nós estamos vivendo. Portanto, isso nos remete ao porquê de muitos de nós, inclusive em nossas igrejas, viverem nos extremos. Muitos buscam a justiça sem devoção, e outros buscam devoção sem justiça. Mas Simeão é o homem que tem justiça e devoção. O homem que se preocupa com a realidade, mas que tem a sua esperança na eternidade. Nós, a partir do exemplo de Simeão, precisamos lidar com os conflitos que são inevitáveis, exercendo uma prática de justiça e de devoção. E tudo isso corrobora, inclusive, com as palavras ditas pelo próprio Cristo. No Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus diz o seguinte: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, devoção. Justiça, a realidade na qual nós estamos inseridos. Essas duas coisas andam lado a lado. E quem busca viver uma coisa sem a outra, vive uma realidade desconexa da palavra de Deus. Uma outra característica, a segunda verdade que eu quero partilhar com você aqui nessa noite, é a seguinte: aguarde com expectativa a vinda de Cristo. Aguarde com expectativa a vinda de Cristo. Simeão nos é apresentado não apenas como um homem justo e devoto, mas Lucas vai dizer o seguinte: ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Ele tinha expectativa pela restauração de Israel, restauração essa que ele sabia que não residiria em um novo sistema político. Restauração essa que ele sabia que não residiria em novas tecnologias ou no avanço da ciência da sua época. Ele sabia que a restauração do seu povo residia e reside em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas será que, a exemplo de Simeão, nós aguardamos com expectativa a vinda de Cristo? Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus vai dizer que no momento que Cristo vem ao mundo, nesta primeira vinda de Cristo, na qual nós celebramos, como assim fizemos na semana passada, o Natal, Jesus promete de que Ele haverá de voltar. Aquele que veio, voltará. E será que nós, a exemplo de Simeão, que tinha expectativa da primeira vinda, temos essa expectativa na segunda vinda? A palavra nos apresenta aqui, Lucas nos diz que a expectativa de Simeão na primeira vinda de Cristo dizia respeito à restauração. Mas a segunda vinda de Jesus Cristo, ela não apenas trará restauração, mas ela trará consumação. Ela trará para nós agora o final que já nos é prometido e o qual nós deveríamos, portanto, aguardar com expectativa. Em que você tem colocado a sua expectativa? Muitos de nós, a cada dia que passa, quando olhamos para os noticiários e vemos os avanços da ciência, e aí não quero entrar nessa discussão da vacina, mas alguns aguardam ansiosamente a vacina, a cura para a Covid, porque não aguentam mais lidar com o contexto de morte. Mas será, queridos, que a nossa ânsia pela volta de Cristo é maior talvez do que a nossa ansiedade, a nossa expectativa para a cura, do que para a cura da Covid? Porque a cura da Covid pode nos livrar da Covid, mas a vinda de Cristo nos livrará de uma vez por todas de todo e qualquer pecado. A vinda de Cristo nos garantirá de uma vez por todas agora a vivência na plenitude da vida e vida eterna e vida abundância que Deus tem para nós. E é essa
a expectativa que nós devemos ter no nosso coração. Devemos sim celebrar com o avanço da ciência, devemos sim celebrar quando coisas boas acontecem, mas a nossa expectativa, ela deve continuar residindo em Cristo. Não na sua vinda, mas agora na sua volta, porque nós olhamos para trás e sabemos que aquele que promete é fiel para cumprir. Ele veio e ele haverá de voltar. Um dia ele disse que viria, e ele veio. Um dia ele disse que voltaria. E como diz a canção, o rei está voltando. E essa deve ser a nossa expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A terceira coisa que eu quero destacar com você a partir então dessa figura de Simeão é de que ele cultivava no seu coração essa expectativa. Ele tinha uma vida de prática da justiça e da devoção. Mas a narrativa vai nos dizer o seguinte, que o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria, enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, isso aqui é lindo, querido, preste atenção, nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. E aqui eu quero destacar então a terceira coisa importante para nós, nessa jornada rumo ao crescimento em meio à crise, que é a seguinte: entregue-se à condução do Espírito. Entregue-se à condução do Espírito. Uma das lições que nos é ensinada a partir daqui é que ninguém pode conhecer a Cristo se não for conduzido pelo Espírito. Eu quero repetir isso para você, querido. Olha que interessante. Ninguém pode conhecer a Cristo se não for conduzido pelo Espírito. O fato de nós conhecermos a Cristo é uma manifestação do Espírito de Deus, é uma intervenção do Espírito de Deus na nossa história. Simeão só pôde conhecer o Cristo porque foi conduzido pelo Espírito. Querido, se você quer conhecer a Cristo, se você quer ter uma experiência salvífica com Cristo, clame pelo Espírito, porque é o Espírito que faz, conforme a própria Bíblia diz a seu respeito, é sobre ele que reside a seguinte função: de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo sobre nós, não há salvação. Sem o Espírito Santo sobre nós, não podemos ver a glória de Deus revelada. E é Ele que nós clamamos: Espírito vem, Espírito Santo. Mas há algo interessante aqui que eu quero também destacar com você. Não é possível ir a Cristo sem ser conduzido pelo Espírito. Mas há algo aqui interessante que por vezes talvez nós invertamos aqui a ênfase dessa afirmação. O Espírito o conduziu ao templo. A grande questão não é a geografia, não é o lugar, não é o templo. Muitos de nós hoje, como nós estamos aqui nessa noite, não podem aqui estar presencialmente, porque por uma situação de saúde, de calamidade mundial, estamos impedidos de ir ao templo. Mas o templo não é o lugar onde necessariamente a nossa experiência com Cristo se dá. E por que eu digo isso? Porque Simeão sim, teve um encontro com Cristo quando foi conduzido ao templo. Mas eu me lembro, por exemplo, de que Jesus, após ser batizado por João Batista, no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4 de Mateus, vai dizer o seguinte: e Jesus e o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não importa se estamos no deserto, não importa se estamos no templo, o que importa para nós é se o Espírito está nos conduzindo. Quando o Espírito de Deus nos conduz, pouco importa a direção, pouco importa o lugar, porque aonde o Espírito está, ali é o melhor de Deus para nós, seja no deserto, seja no templo, seja onde for, para nós o que importa é estarmos no centro da vontade de Deus, sendo pelo Espírito Santo dele conduzidos. Mas a quarta coisa que eu quero partilhar com você, e eu acho aqui magnífico, é que agora o texto vai dizer que Simeão é conduzido ao templo. E aí o texto vai dizer que, de alguma forma, eu fico imaginando aquela cena, Simeão esbarrando com Maria e José, e agora o texto vai dizer, Lucas vai nos dizer o seguinte, que Simeão,
Assim, quando Maria e José chegaram para o templo, para dedicar o menino Jesus ao Senhor, conforme era exigido pela lei, Simeão tomou as crianças nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Querido, isso aqui é algo sensacional. Isso aqui é algo maravilhoso. Eu estava, ao longo dessa semana, fazendo alguns estudos sobre neurociência, e o pastor de vocês é meio curioso. E uma das coisas que eu estava vendo, um pesquisador, renomado pesquisador, estava falando sobre algumas reações químicas que são desencadeadas no ser humano, quando, por exemplo, o ser humano exerce a prática do abraço. Há uma reação química ali, a ocitocina, que é liberada dentro do nosso organismo, que dá uma sensação de alegria, de empatia, de amor. E aí ele vai dizer o seguinte: a ciência chegou à conclusão de que o abraço é uma prática que deve ser exercida com frequência. Mas aí veio a pandemia. E aí no meio da pandemia, tudo que nós não podemos fazer, por vezes, é abraçar aquelas pessoas que nós amamos. Mas há algo interessante sobre o abraço, e aí eu fiquei imaginando, pensando, nossa, que interessante. A ciência, pessoas estão estudando, fazendo todo um panorama científico sobre o abraço. A nossa cultura reconhece o prazer e a alegria de um abraço. E isso me trouxe à memória uma canção cujo título é Dentro de um Abraço, da banda Jota Quest, aonde em dado momento, assim diz a canção, mas eu não vou cantar para os irmãos, prometo, porque esse não é um dos meus dons. Mas a canção, que nós rotulamos como secular, diz o seguinte: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, para o mais velho ou para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, para o solitário ou para o carente. Dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Poderia ser música de cristão, mas a gente diz que não é. Mas por que eu estou falando e trazendo isso aqui, queridos? Porque a ciência entende a importância de um abraço. A nossa cultura, a partir das músicas, das artes, reconhece um poder de um abraço. E quando eu olho para o texto de Lucas, eu vejo algo incrível. Simeão foi uma das poucas pessoas que teve o privilégio de abraçar Jesus. Já parou para pensar nisso? Que fantástico! Simeão é uma das poucas pessoas que teve o privilégio de abraçar Jesus. Mas aí, quando eu pensava mais sobre isso, eu pude perceber algo além disso. Que ainda que Simeão tenha sido um dos poucos que tenha tido o privilégio de abraçar Jesus, todos nós fomos abraçados por Jesus na cruz. Porque na cruz, como Cristo se entregou por nós? De braços abertos. Poucos tiveram o privilégio, portanto, como Simeão, de abraçarem Jesus, mas a todos nós foi dada a oportunidade de sermos abraçados por Ele. Por isso, querido, aqui está o quarto princípio: abrace a Cristo e por Ele seja abraçado. Receba a Cristo na sua vida, aquele Cristo que na cruz morreu por nós de braços abertos. E a partir do seu abraço, a partir do seu sacrifício, nós fomos salvos. Você pode receber, talvez não o meu abraço, não o abraço das pessoas que você gostaria, mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, te abraça nesse momento. Não resista a esse abraço. E aí eu diria mais: se esta banda secular da nossa cultura diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, eu só concordaria com essa verdade se nós chegássemos à conclusão de que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, se esse abraço é o abraço de Cristo. Quando nós somos abraçados por Cristo, efetivamente, esse é o melhor lugar do mundo. A quinta e última coisa que eu quero partilhar com você
e que nós vemos aqui de maneira maravilhosa, é de que Deus cumpre as suas promessas. Simeão viveu pautado numa palavra que Deus não o levaria enquanto ele não visse a salvação preparada por ele para a humanidade. E ele viu, e ele disse assim: Senhor, obrigado, agora leva o teu servo em paz. É como se ele dissesse: Senhor, obrigado, a missão está concluída, obrigado, a promessa foi cumprida, não é mais sonho, é realidade, agora eu posso partir. Querido, quando eu olhava para esse texto, o Espírito Santo me incomodava, ele ministrava meu coração e me fazia pensar, o que Deus, ou quais as promessas de Deus para mim, que quando se tornarem realidade eu poderei, assim como Simeão, falar: Senhor, está feito, obrigado, leva teu servo em paz. Sobre qual palavra você tem se movido? Sobre qual palavra você tem avançado no reino de Deus? Sobre qual palavra reside a sua confiança? Qual é a promessa de Deus que precisa se cumprir para que nós, eu e você, possamos partir, não dessa vida como um peso, mas com alegria, de como o próprio apóstolo fala em Filipenses, de que o viver é Cristo e de morrer é lucro, de falar: Senhor, leva em paz o teu servo. E isso é uma outra coisa que mexeu meu coração, porque apenas quem vive debaixo da promessa de Deus pode partir desse tempo em paz. É interessante porque nós vemos vários relatos de pessoas, e você pode pesquisar isso pela internet, existem literaturas sobre isso, de pessoas que lidam com outras pessoas em situação terminal, pessoas da área da saúde que têm que lidar com pessoas em uma situação de saúde que elas têm pouco tempo de vida. E é interessante que muitas delas, quando se deparam com a realidade da morte em poucos momentos, sobre elas, e as pesquisas falam sobre isso, reside um arrependimento, não das coisas que foram feitas, mas das coisas que das coisas que não foram feitas. Sobre eles não reside o arrependimento de ter necessariamente conquistado coisas, mas por ter valorizado mais as coisas do que as pessoas, mais as coisas do que a experiência. Querido, nós não precisamos estar numa situação de morte, de enfermidade, para identificarmos o que é importante na nossa vida. E o que é importante na nossa vida é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Portanto, eu quero recapitular com você, para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que vai se desenvolvendo, que vai crescendo em meio à crise. Nós precisamos, em número 1, exercer a justiça e devoção. Número 2, aguardar com expectativa a vinda de Cristo. 3, entregarmos à condução do Espírito. 4, abraçarmos a Cristo e por Ele sermos abraçados. E 5º e último, termos a convicção de que Deus cumpre as suas promessas. E se Ele não cumpriu, ainda não é o fim. Amém? Se Deus não cumpriu, ainda não é o fim. Porque aquele que prometeu, haverá de realizar. E é isso que a Bíblia fala, né? Que aquele que começou a boa obra em nós, há de executá-la, há de realizá-la, há de fazer com que deixe de ser uma promessa e se torne uma realidade na sua vida. Qual promessa? Neste ano talvez não tenha se tornado uma realidade na sua vida, mas que talvez se tornará em 2021. Creia nisso, se movimente não pela crise, mas pela promessa de Deus, pela palavra de Deus. Palavra essa que a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. E é sobre essa palavra que não passa que nós nos movemos. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, orar por você para que Deus continue te dando a capacidade de crescer em meio à crise. E que Ele trate no seu coração, no seu ser, aquilo que precisa ser ajustado, para que você possa se encontrar na posição que Deus deseja, para que a promessa deixe de ser uma promessa e se torne uma realidade na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua promessa, Deus. Muito obrigado, Deus, porque em Ti
Nós temos tudo o que nós precisamos. Em Ti nós somos chamados a viver, ó Deus, sim, diante dos conflitos inevitáveis dessa vida presente, mas, ao mesmo tempo, desfrutarmos de uma paz que excede todo entendimento. Em Ti nós somos, ó Deus, capacitados a viver uma vida equilibrada, uma vida onde a justiça e a devoção, ambas, ó Deus, se tornam uma realidade na vida daquele que diz ser um verdadeiro cristão. Senhor, nós, enquanto povo Teu, ó Deus, celebramos a Tua vinda, celebramos o Natal, mas agora, Deus, continuamos aguardando a Tua segunda vinda, a Tua volta, aonde, Deus, a história será de uma vez por todas para nós consumada. Ah, Senhor, nós também queremos Te pedir, ó Deus, que independente da geografia na qual nós estamos situados, Deus, seja num templo, seja numa casa, seja num deserto, Deus, o que nós queremos é ter a convicção de que o Senhor, o Teu Santo Espírito está nos conduzindo, nos conduza de acordo com a Tua vontade. Ah, Senhor, muito obrigado, Deus, porque em tempos onde os abraços têm sido raros, ou até mesmo escassos, quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos, ó Deus, e somos encorajados a nos confortar, ó Deus, naquele abraço que é o abraço salvador, que é o abraço de Cristo, do Cristo que morreu de braços abertos por cada um de nós, para que pudéssemos sermos salvos, perdoados, redimidos e verdadeiramente amados. Deus, obrigado, porque muitos de nós, ó Deus, começamos esse ano fazendo inúmeras promessas que não cumprimos. Talvez, ó Deus, já estejamos escrevendo promessas para este ano que se aproxima, as quais também não iremos cumprir, ó Deus, por diversas razões. Mas muito obrigado, ó Deus, porque ainda que sejamos infiéis, Tu permaneces fiel e cumpres as Tuas promessas, ó Pai. E é justamente essa verdade que nos move a prosseguir, a caminhar, a avançar, mesmo em meio à crise. Muito obrigado por tudo, Deus. É o que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Nós estamos encerrando o nosso culto, mas eu quero pedir para que você fique conectado aí nas nossas redes sociais. Na próxima quinta-feira, dia 31, às 19h30, nós teremos uma programação especial, online, obviamente, de final de ano. Então, na próxima quinta-feira, dia 31, às 19h30, você está convidado a se juntar a nós nesse espaço virtual para celebrarmos a um Deus que é real. Amém? Que Deus te abençoe.